sequência à nossa opção de cadastros, o próximo cadastro é o cadastro de séries válidas. Esse cadastro ele é fundamental quando eu for fazer a escrituração dos meus documentos. É muito importante que esses parâmetros estejam com as informações de modelo, tipo de incidência, tributação da série, para que lá na minha escrituração vá tudo certinho. Então, vamos acompanhar aqui quais são esses modelos de documento e as séries. Lembrando que, uma vez que eu importo os meus documentos fiscais, o sistema já preenche para mim essa parte superior. O que eu preciso fazer manutenção após isso é somente preenchendo essa tributação da série válida. Deixemos muito bem claro que essas informações elas já vêm no meu documento fiscal. Então, o sistema realiza a cópia fiel do documento e transcreve essas informações para cá. Mas a tributação da série, ele é um campo muito importante, porque ele vai ser definido por mim apenas de acordo com a minha alíquota interna. Então, vamos entender um pouquinho melhor como vai funcionar esse processo? Então, primeiro ponto. Aqui no sistema, ele já vai cadastrar essa série válida de acordo com o meu documento e caso eu opte por utilizar de alguma série que não está inserida, basta eu clicar no botão aqui e fazer o cadastro dela também. O sistema vai trazer para mim as informações de tipo, espécie principal ou alternativa, a série principal ou alternativa, subsérie, via entregue à Agenfa, código fiscal, modelo de documento, se realiza controle de documento fiscal ou não, controle de convênio com ICMS 115/03, classificação da série válida e também preenchimento da tributação. Uma informação muito importante é com relação aos nossos modelos de documentos fiscais. Quando a gente analisa os nossos modelos de documento fiscal, nós temos alguns que são principais. O modelo de documento 55, ele vai ser utilizado exclusivamente para as comercializações de produto. Então, ele vai ser um modelo para produto, né? No caso, normalmente será tributado com ICMS, exceto caso haja alguma forma de tributação diferente, mas ele vai utilizar de modelo 55. É obrigatório conter os dados de emitente e chave de acesso e vai ser tributado com ICMS. Modelo 65, que é aquele modelo que a gente utiliza nas notas fiscais de consumidor. Antigamente, a gente usava aquele cupomzinho, mas agora a gente utiliza de NFCE. Então, eu vou utilizar esse modelo 65, também voltado para comercialização de produto, e ele vai ser destinado ao meu consumidor final. Ele não vai ser obrigatório conter os dados de emitente e destinatário. E ele também vai ser tributado com ICMS. Então, em que casos eu vou utilizar esse tipo de modelo? Um exemplo é um supermercado, que ele te questiona lá no caixa se você quer indicar qual o CPF ou não. E se você opta por não ter o CPF na nota fiscal, ele não é obrigatório. Então, eles vão emitir o documento para o consumidor final e, a partir disso, não é necessário ter os dados desse consumidor. Então, quando você fizer a importação dessa nota, seja ela de venda, né, no caso, no sistema vai ter a emissão do documento, porém, esse consumidor final não é um campo obrigatório. Já é diferente quando eu tenho documento de modelo 55, que é uma venda de mercadoria. Só que ele não estabelece para mim que será para consumidor final. Eu posso revender essa mercadoria. Então, nesse caso, é obrigatório que eu tenha essas informações lá para o modelo 55. Dando sequência nos modelos mais comuns para serviços, são 99, 98, 01 e 03. Normalmente, eles utilizam de série UN e eles vão ser tributados com ISS. Então, se a gente já tem ali o processo de prestação de serviço, o meu tributo exclusivo vai ser ISS. Modelo 57, que vai ser voltado para conhecimento de frete. Então, eu tenho documentos de conhecimento de frete que vão ser tributados com ICMS e, ocasionalmente, com ISS. Também temos os principais modelos 21 e 22, que são voltados para telecomunicações. Então, agora a gente
quase não vê mais modelos 21 e 22, porque eles estão sendo substituídos pelo modelo 62. Mas ainda ocorre de algumas notas que foram emitidas há algum tempo que a gente utiliza desses modelos. Então, vamos lembrar o seguinte: quando eu tiver o cadastro dessa série, eu preciso que ela venha com um modelo adequado para que o sistema também realize o preenchimento adequadamente. Então, sempre tenham em mente que o sistema faz a cópia fiel desse documento. E aí, passando para uma próxima etapa, é a classificação dessa série. Então, se eu sei se modelo 55 ele vai ser respectivo para a minha movimentação de produto, é essa classificação que eu vou selecionar aqui. Mas quando eu utilizar de um modelo 98 ou 99, por exemplo, que seja voltado para uma prestação de serviço, ou aquele que seja voltado para conhecimento de frete, por exemplo, essa classificação ela pode mudar. Então, ela pode ser produto, serviço ou mista. Além disso, aqui na parte inferior, eu preciso indicar qual a minha tributação da série. Ah, mas como que eu entendo que funciona esse processo? Por que que o sistema não preenche, né? Então, o sistema ele vai fazer a parametrização de acordo com os dados que tem no documento fiscal. Então, todos esses dados aqui na primeira tela, até esse tópico aqui, na verdade, ele já consegue obter dentro da própria estrutura do XML. Mas quando a gente passa para essa tela de cadastro de tributação da série, o sistema não tem acesso àquela informação de qual é a alíquota por cada uma das UF. E onde eu vou obter essas informações? Você pode acessar aqui em Cadastros, Outros, Tabela de Alíquota Interestadual de ICMS. Aqui você vai visualizar qual vai ser a alíquota respectiva por origem e destino. Porém, naquele campo, você vai indicar somente a alíquota interna do estado em que você estiver fazendo, né, em que você tiver o cadastro da empresa. Então, um exemplo aqui de Distrito Federal. Para Distrito Federal, eu tenho um percentual de 20%. Quando a gente fala de Goiás para Goiás, 19%. Então, a alíquota interna ela vai ser considerada de acordo com essa mesma tributação para a UF que for selecionada. Então, basta você visualizar que a que for respectiva à UF que você estiver movimentando, né, aquela que for do cadastro da empresa, vou indicar aqui qual o meu imposto, se ICMS ou ISS, a alíquota interna, a UF, forma de cálculo, caso eu tenha alguma fórmula de cálculo diferenciada, código CFOP, e esse preenchimento aqui para a retenção de impostos federais, ela vai ter um impacto muito grande quando eu for fazer a minha geração de REINF. E aqui eu faço a minha retenção de impostos dentro da própria nota fiscal, serão informações obrigatórias quando eu tiver a geração do arquivo REINF lá com a minha retenção de impostos. Então, se você quer ver mais detalhadamente sobre essa opçãozinha aqui, você pode avançar lá para o nosso módulo 14, em que a gente fala justamente sobre a retenção desses impostos nos documentos de serviço para poder fazer o cálculo de REINF.